Olá, começou o Hashtag Educa, nossa conversa sobre educação. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, ao nosso estúdio. Você que acompanha a gente já sabe, a gente tem um canal de participação que é super importante para a gente, porque você enriquece a nossa conversa. Você envia para a gente seus comentários, as suas sugestões, tira suas dúvidas, conta a sua experiência, através das postagens no nosso Facebook, ou se você preferir, estiver acompanhando aí o Hashtag Educa por um conforto de uma tela maior pela TV e quiser a facilidade aqui do celular, pelo mobile, a gente tem o nosso número do WhatsApp. Mas não é desculpa para não participar, viu? 2 canais, Facebook e WhatsApp. Vem para cá, entra na conversa, participe, porque a sua presença no Hashtag Educa é extremamente importante. E essa semana a gente está fazendo uma programação especial sobre meio ambiente. Muita coisa vem sendo discutida, mas é importante a gente discutir também qual é o nosso papel, né? A gente sempre projeta para o futuro, mas esse futuro um dia chega. Aquilo que está projetado para décadas, daqui a pouquinho vai chegar. Então, qual é o nosso papel nessa discussão? Hoje o Hashtag Educa vai falar sobre a importância dos rios urbanos. Todo mundo que vive em alguma cidade do planeta inteiro convive com os rios. Até porque a humanidade se estabeleceu ao longo do tempo às margens dos rios, de uma maneira geral. Porque rio é transporte. Quantos rios são realmente vias de transporte? Se a gente pensar, desde transporte de carga a transporte de passageiro mesmo, como se fosse uma via pública. Rios são possibilidades de transporte, possibilidades de alimento, possibilidades de energia. Então, de uma maneira geral, as colonizações foram feitas ao longo e às margens dos rios. Mas qual é o impacto dessa urbanização nos rios que fazem parte da cidade? Quem conversa com a gente sobre isso, sobre como preservar todo esse sistema de água doce, como educar para uma participação pública mais consciente mesmo, né, do cidadão, e também como que expectativa ter do poder público de uma maneira geral. Quem conversa com a gente sobre isso, sobre a importância dos rios urbanos, é Marcelo Queiroz, secretário municipal do Meio Ambiente do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, secretário. Obrigado pela participação, parabéns pelo programa. Obrigada. Sou orgulhosa, eu gosto da conversa. E Yasmin Ribeiro, professora de Geografia da Escola Municipal Frei Gaspar, em Vargem Grande, aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro, mestre em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e doutora em Urbanismo também pela UFRJ. Seja muito bem-vinda. Obrigada, ao Hashtag Educa. Prazer. Então vamos começar, só para a gente entender, para eu fazer o roteiro aqui, eu me surpreendi. Né? Se você anda na cidade do Rio de Janeiro, você já deve ter visto rios, assim, pelo menos rios icônicos, né? Quem, turista ou não, já foi ao Maracanã assistir ali uma partida de futebol, já deu de cara com o Rio Maracanã. A gente tem outros rios na cidade, rios mais famosos, Rio Carioca e tal. Mas a gente na cidade do Rio de Janeiro tem 267 rios. E nem todos estão na superfície, né, para a gente poder observar. De que maneira a bacia hidrográfica, e a pergunta vai para o secretário, mas também para você, Yasmin, de que maneira essa bacia hidrográfica está distribuída e organizada? Hoje aqui no Rio são 4 bacias hidrográficas, né? Tem da Guanabara, a Bacia Oceânica, Lagoas Costeiras e Sepetiba. E, de certa forma, o sistema brasileiro ele é organizado por bacias, né? Você tem os comitês no qual o município faz parte, algumas dessas bacias e alguns desses rios são interligados com outros municípios, com a região metropolitana do nosso estado. Então, inclusive a verba e todo o recurso, ele hoje no Brasil, ele é organizado no Comitê das Bacias. E o município do Rio, obviamente, em todas das quais ele faz parte, tem representação, e é em cima disso que a gente tem trabalhado muito. É uma coisa que as pessoas, às vezes, não conhecem, a distribuição de quem é responsável pelo saneamento, né? Hoje, o saneamento básico em sua maior parte, a responsabilidade do Estado. Na cidade do Rio de Janeiro, que é a P5, que é a área da zona oeste da cidade, que você pega Bangu, Campo Grande, ali é uma concessão, hoje a única área da cidade que a SEDAI não atua, é uma empresa concessionária, mas o resto todo da cidade é responsabilidade da SEDAI, que é uma empresa pública do Estado. Mas isso não isenta o nosso município de certa forma, atuar nas questões também importantes. Então, na questão do saneamento das comunidades sem o PP, que é a responsabilidade da Rio Águas, que é a empresa pública aqui do município de
para controle da água, e também, no caso da Secretaria de Meio Ambiente, não só da educação ambiental, como alguns programas, principalmente em resíduo sólido, que a gente tem um programa bem consolidado, e aí a gente pode atuar bastante na mudança, né, de conceito e na educação ambiental das pessoas. Foi bom você explicar sobre isso, porque às vezes a gente não sabe muito bem o que as esferas de governo fazem, e o cidadão tem às vezes um problema ali com o rio assoreado, está com o rio poluído, não sabe a quem cobrar. Você falou resíduo sólido. O que é resíduo sólido? Só para a gente esclarecer. Na verdade, quando você fala um sofá, quando você fala algo sólido, um embrulho, um material de construção, que é um problema que a gente sofre muito no Rio de Janeiro, não só do cidadão comum, mas algumas empresas que ferem a legislação ambiental. E aí também é função da minha secretaria fazer a parte de fiscalização. A gente tem hoje a patrulha ambiental, que ela faz não só o resgate de animais silvestres, que é uma coisa bem interessante, bem satisfatória, como também a gente atua na punição, obviamente, daqueles que não praticam as leis ambientais na nossa cidade. E a conversa é importante com tanto a esfera federal quanto a estadual, porque, por exemplo, a gente tem problemas de rios, né, como a retirada de areia de rio para construção. Isso tem um impacto absurdo. Isso a gente vê na cidade do Rio de Janeiro, né? A gente vive, acho que hoje, apesar de serem 3 entes distintos, para a população é o Estado brasileiro, é o poder público. Então isso é uma coisa que eu costumo falar, se o Estado não vai bem, a chance da Secretaria de Meio Ambiente também não ir bem é muito grande. Então que a nossa política atualmente é tentar fazer uma interface entre todos os órgãos, então não só com a SEDAI, a Delegacia do Meio Ambiente, o IBAMA, o ICMBio, todos esses órgãos jogarem em conjunto, acho que a nossa vida no município fica muito mais fácil. Agora também, por outro lado, aí tem o lado da população de conscientização e tem o lado das empresas, que eu acho que também o controle. Óbvio que tem empresas que inclusive gastam muito dinheiro na questão da conscientização, são proativas. Tem outros que seguem a risca a lei, que eu não vejo nenhum problema, mas tem outras que, de certa forma, principalmente algumas que despejam, por exemplo, entulho de obra em rio. Isso ainda é muito comum na cidade do Rio de Janeiro. É material tóxico, algumas material vezes, tóxico, né? Então isso é um grande problema para os nossos rios. Yasmin, você apesar de trabalhar isso muito na sua escola, você tem toda uma formação voltada para essa parte de urbanização mesmo. A gente na cidade do Rio de Janeiro tem algum aquífero? Quando a gente pensa em rio, a gente também pensa em água doce, né, de alguma maneira não poluída, que possa servir de reserva em algum momento. A gente tem algum aquífero no Rio de Janeiro? O que a gente tem por baixo da terra? Assim, quando a gente está andando pela cidade do Rio de Janeiro, não está vendo o rio em cima, a gente tem rio passando embaixo, a gente tem rio subterrâneo, como é que é isso? A gente tem todo um lençol freático, né? A gente tem não só os rios mesmo, os rios que já foram aterrados ou os rios que foram canalizados estão subterrâneos na cidade, mas a gente tem todo um lençol freático que no nosso espaço urbano ele está altamente poluído. São cursos d'água que, devido à impermeabilização do solo, poluição, retirada da vegetação, a gente tem problemas que já foram já houve até algumas pesquisas, inclusive, mostrando como que esse lençol freático está mesmo poluído, principalmente por causa da densificação do espaço, né? Na verdade, acho que o nosso grande desafio hoje é conseguir conviver, né? Isso já foi mais difícil do que hoje, até porque o meio ambiente hoje tem um papel talvez muito maior do que teve 20, 30 anos atrás, quando você começou a modificar, né, a estrutura da nossa cidade. Hoje já existem algumas leis mais restritivas, e eu acho que o desafio prefeitura é exatamente tentar regulamentar ao máximo a questão da construção urbana, tentar também frear a construção irregular, que às vezes é um pouco motivo também na questão dos rios, dos desabamentos, né? Você às vezes constrói numa área que não tão firme, que às vezes você tem algum lençol freático, alguma instabilidade no terreno. Então acho que esse é o papel do poder público, não só da Secretaria de Meio Ambiente, que é mais o papel de fiscalizar, mas também da Secretaria de Urbanismo, das licenças, de tudo que a gente passa para a construção urbana na nossa cidade. Ou seja, hoje a gente aqui está conversando como cidadão mesmo, né? Eu acho que como cidadão planetário, se a gente puder falar assim, porque para fazer o roteiro,
Eu estava vendo umas matérias e umas pesquisas, né, feitas na Europa, em várias cidades, que você, à medida que você vai asfaltando, que você vai construindo as margens do rio, você vai impermeabilizando o solo, ou seja, você não deixa aquela terra fazer o papel dela, que é drenar aquela água e ir para um reservatório, né? Ir para um lençol freático, ir para um aquífero, etc. e tal. Você não deixa. Então, aquela água, ela não tem para onde escorrer. Em algum momento, a gente vai ter problemas comuns, né, no planeta inteiro, por exemplo, de alagamentos. Porque a área em si foi urbanizada no entorno. Todo mundo que tem quintal em casa já deve ter percebido isso. Urbanizada no entorno, e você começa a ter consequências disso. Mas eu queria perguntar o seguinte: qual é o impacto dessa urbanização nesse ecossistema de água doce? Qual é o impacto quando a gente tem um rio passando numa metrópole que não para de crescer às margens dele? São várias questões, né? Eu acho que, como o secretário estava falando, já fica bem claro que quando a gente fala de rios e de águas, não dá para a gente falar da água pela água. Ele já falou de resíduos, o secretário já falou de urbanização, de planejamento urbano, nós já falamos de saneamento. Então, quando a gente fala desses impactos, não dá para a gente falar de uma área e um tema específico. É multidisciplinar, envolve diversas secretarias, instâncias de governo, né? Então, é muito complexo. E a primeira questão, obviamente, é quando a gente fala da enchente, o rio ele naturalmente enche. O rio ele tem uma vida própria, então a gente pensar que a gente vai construir as margens desse rio quando ele está num período, né, mais de seca e que aquilo ali não vai afetar, a gente remover mata ciliar, não trabalhar com uma política pública de saneamento básico em conjunto, como, por exemplo, a questão dos resíduos, a drenagem urbana. Se você está fazendo urbanização, você tem que planejar isso. E aí existem séries históricas desses rios que não adianta a gente pensar em meses, o quanto que ele encheu esse ano. A gente tem séries históricas de 10, 20, 30 anos. Esse rio ele é muito vivo, né? Então, os impactos eles vão ser desde a moradia, a questão da habitação, também é fundamental a gente falar sobre isso, a mobilidade urbana, os transportes. Então, o rio não dá para a gente ignorar e virar as costas, como foi durante muito tempo, né? Inclusive em ambientes tropicais. Tentou-se aterrar, canalizar, virar as costas para os rios, para as águas, como se elas fossem um problema. Elas podem não ser um problema, né? Se a gente começar a entender como que a gente pode conviver junto com esses rios. Eles fazem parte da nossa paisagem. Se a gente pegar o material antigo do Rio de Janeiro, né, material histórico, você pode encontrar na internet, mas de repente na biblioteca mais próxima da sua casa ou em sites de biblioteca, a gente consegue ver que o Rio de Janeiro, ele é uma grande mistura de charcos, lagoas, rios. Eu me surpreendi quando eu descobri, se algum historiador depois quiser me corrigir aqui, pode corrigir, mas eu tinha visto num livro já há um tempo atrás que o Rio Comprido, era um rio navegável. E aí você pensa a quantidade de rios que a gente tem na cidade do Rio de Janeiro, né? Essa água toda continua passando, ou ela foi parar onde? Me tira essa dúvida, assim. Para onde que esse monte de água foi? Na verdade, a gente tem até um estudo do IPP na prefeitura que ele mostra as áreas baixas da cidade. E aí eu, em virtude aí dos acontecimentos, logo que eu entrei como secretário, você tem, por exemplo, no bairro Jardim Maravilha, que foi um dos principais focos do primeiro alagamento na cidade, das chuvas. É naturalmente óbvio que isso não isenta o poder público, não isenta a população, não isenta a gente limpar o rio, mas você naturalmente é uma área baixa da cidade, propícia ao alagamento. O próprio Jardim Botânico também, se você for ver no mapa histórico, ele era uma zona baixa, e você tinha uma lagoa Rodrigues de Freitas muito maior do que ela é hoje. Então, acho que a gente tem que trabalhar nisso, uma coisa que foi falada aqui, acho, principalmente para você que mora aí numa casa, que tem uma das pequenas coisas que eu dou, às vezes, como exemplo, é a questão dos canteiros, que a gente planta árvore. As pessoas têm o costume de plantar árvore e, ao invés de deixar a árvore livre, ela faz aquele canteirinho de cimento. Aquilo é uma coisa péssima para escoar, porque o certo é você manter a árvore no nível da calçada, ou com o canteiro aberto,
né, com metal, mas ele podendo entrar água, ou... Então, assim, se você tem uma casa, mora no Rio de Janeiro, tem uma árvore no seu quintal, evita fazer aquele cercadinho à árvore, volta, né? Porque aquilo ali ajuda a jogar a água no sistema da Rio Águas, né, no bueiro. E aí você, infinidades e milhares de árvores com isso, mudam um pouco a gestão. São pequenos gestos. As pedras portuguesas também são muito positivas nesse sentido, que a água infiltra pelo solo. Então, assim, são pequenas ações, mas quem mora em casa, quem vive no Rio de Janeiro, tem condição de alertar o vizinho, a falar a importância de ter sempre um jardim. E aí eu acho que o nosso papel como Secretaria Municipal de Meio Ambiente é incentivar áreas verdes na cidade, incentivar maior número de canteiros, mais verde, menos asfalto. Então, alguns trabalhos a gente está fazendo exatamente não só para conscientizar, que também não adianta a gente achar que com dinheiro público a gente vai fazer uma revolução na cidade, até porque quando você está na administração pública é a arte de fazer escolhas, né? Você não pode fazer tudo, até porque o dinheiro, senão os impostos vão ter que aumentar ainda mais. Mas eu acho que a gente pode, com pequenos gestos, ir modificando a realidade da nossa cidade. Se cada um cuidar um pouquinho da cidade, a gente vai mudar com certeza. Olha só, a gente tem participação aqui que está chegando pelo nosso WhatsApp. Luciano Tadeu de Mendonça. Oi, professor Luciano, que bom, obrigada pela sua audiência, viu? Que tema importante para ser falado, sobretudo essa semana. Falar de rio é importante, falar das florestas, pois são nelas que os nossos rios nascem, né? Catarina Batista, professora Yasmin, existem rios próximos à sua escola? Qual a situação em que eles se encontram? E Vilma Maria, excelente tema. Eu vou te perguntar exatamente sobre isso. Você faz um trabalho na escola a partir de um rio vizinho que tem um nome muito sugestivo, Rio Morto. O canal do Rio Morto. A escola está ali localizada na chamada... a gente chama de Estrada do Rio Morto, mas é vereador Alceu de Carvalho, em Vargem Grande. E ali, como você mesmo estava falando, historicamente era uma área de charco. Então, o rio, ele não está morto, ele está muito vivo, porque a gente passou agora até nesses episódios de chuvas, né, um ambiente tropical mesmo, o rio ele avança bastante, muito perto da escola, acho que já teve caso, inclusive, de chegar na escola, e os alunos passam por essa situação, porque muitos moram às margens do Rio Morto. Então, é um projeto que eu venho fazendo desde 2014, se eu não me engano, de observação e de entender esse Rio Morto dentro da bacia hidrográfica. Então, a gente fez recentemente, não sei como é que foi o professor Luciano, né? Falou das florestas. Nós fizemos recentemente, fazemos todo ano também um trabalho que é uma caminhada de alguns poucos quilômetros no maciço da Pedra Branca. Vamos ver, ela trouxe fotos pra gente, a gente vai soltar aí agora. Isso aí, a gente chegando no Parque Estadual da Pedra Branca, a gente faz um trabalho em parceria com o Quilombo, que tem lá o Cafundá Estrogilda, isso aí a gente fazendo a trilha na Mata Atlântica, uma área preservada, e que a poucos quilômetros da escola a gente já vê um rio, né, com água potável, limpa, cristalina. A poucos quilômetros da escola. Isso, é todo um trabalho de conscientização da qualidade da água, né, desse rio. Isso é um projeto que a gente faz também em parceria, que eu pesquiso junto com o Laboratório de Estudos de Águas Urbanas da UFRJ. Então, o laboratório faz sempre umas atividades lá na escola. A gente fez uma visita técnica à SEDAI também, esse aí foi lá na estação do Guandu, para eles entenderem também, né, da onde que vem essa água. A gente discute também o direito humano à água potável, que está dentro da ONU, e o Ministério Público Federal também tem batido nisso, aí a gente lá na estação do Guandu. Fizemos um plantio de um ipê amarelo lá na escola, que é uma árvore de Mata Atlântica também. A gente sempre está fazendo alguma atividade envolvendo a questão do Rio Morto, mas não apenas aquele rio em questão, mas o conhecimento cidadão dos alunos, empoderando eles para eles entenderem, né, a importância da questão dos resíduos, do saneamento como um todo, que não é só água e esgoto, né? O saneamento é resíduo, drenagem, esgotamento sanitário e o direito à água potável. Como é que é a reação deles? Olha, eu acho que... Você faz do 7º ao 9º ano, não é isso? 6º ao 9º. Do 6º ao 9º. É. Como é que é a percepção deles? Eles começam a perceber... eu vejo eles muito mais empoderados cada vez mais e mais cidadãos mesmo reivindicando sobre essa questão de como o Rio Morto
ele impacta diretamente a vida deles, a nossa vida na escola e a importância do saneamento. Eles passaram a entender o que é o saneamento básico. Então, questões simples. Para onde vai o meu lixo? Para onde vai a água quando eu dou descarga na minha casa? E se está indo para o lugar correto e tem tratamento, para onde vai? E se não vai, o que eu posso fazer para esse esgoto, né, ser canalizado, tratado? Vargem Grande, por exemplo, não tem rede de esgoto. A gente olha o mapa do PSAN, que é o Programa de Saneamento Ambiental, em parceria com a SEA, com a Secretaria do Estado do Ambiente. Então, a rede de coletora de esgoto não tem. Então, para onde que vai? E aí, o que a gente pode fazer como cidadão, os alunos, né? Atuar em associação de moradores, na escola, entrar em contato com a Secretaria de Meio Ambiente, com a SEDAI. A questão dos resíduos. Para onde vai? Deveria ir para onde? Por que não está indo? Como é a coleta de lixo na sua casa? Então, entrevistar também os moradores, de quanto em quanto tempo a Conlurb passa aqui, se passa regularmente, se não passa, o que a gente pode fazer para a Conlurb passar? Aqui, a gente mostrou ali umas imagens das garrafinhas d'água, né? Então, a gente faz um mini ensaio em parceria com o laboratório da UFRJ, o Laboratório de Estudos de Águas Urbanas, sobre a qualidade da água. Então, que água que está chegando aí na sua casa? É água de poço, é de nascente, é água da SEDAI? Então, é um trabalho bem em conjunto, assim, que a gente vai fazendo ao longo de anos, tá? Não se esgota e não se resume à Semana do Meio Ambiente. Acho que é importante também falar isso, que não é um trabalho que a gente vai fazer só naquela semana porque é emblemática. Não, tem que estar presente durante todo o conteúdo mesmo de sala de aula. Você estava falando e eu lembrei de uma coisa que é importante. Às vezes a gente se preocupa com questões de sustentabilidade indo um pouquinho mais além, né? Vamos fazer a coleta da água da chuva, o reaproveitamento, mas se na educação básica você não souber para onde está indo a água da sua descarga, se ela vai ser, você está ali em Vargem Grande, você vai chegar no sistema lagunar da Barra da Tijuca, você vai chegar na praia da Barra da Tijuca, né? Tem tanta coisa ali no meio do caminho para ser despejado, a água do vaso sanitário, né? De repente daquele aluno. Como é que eu vou pensar em sensibilizar ele para fazer uma coleta de água de chuva, de reuso, se eu desconheço, né? Então, a importância disso. Acho que a sua visita ao Guandu foi uma das coisas que mais me tocaram, enfim, na verdade, me tocou no seu trabalho, porque é saber para onde está indo o meu esgoto, mas entender também de onde vem a água que eu bebo, porque a gente costuma achar que vem, né, de uma maneira muito fácil, mas não se toca da importância do Paraíba do Sul. E o custo que é também para você. O custo dele, né, da onde ele vem, por onde ele vai passando, quais são os afluentes. Acho que a gente teve uma sensibilidade sobre isso, e eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, durante aquele momento das secas dos reservatórios, né? Porque se não chove na cabeceira do rio, o trabalho que você faz de levar na mata é importante, porque você mostra onde é que é a cabeceira do rio, onde ele nasce. Então, se não tem chuva, não tem água para beber. Então, tem toda uma conexão aí que é importante, né? Com certeza. Primeiro, parabenizar o trabalho. Acho que exemplos de educação ambiental vem exatamente, acho que aqui foi mostrado um trabalho de excelência. Falar que como Secretaria de Meio Ambiente da cidade, a gente tem alguns projetos que são projetos tradicionais, não fui eu que inventei. Eu acho que o papel do gestor público é exatamente dar continuidade, melhorar cada vez mais o que já existe de bom na nossa cidade. Então você tem um projeto muito reconhecido na questão dos rios, que é o Conservando Rios, que ele pega pessoas da comunidade, quem contrata é a associação de moradores em regime de mutirão, e essas pessoas trabalham naquele rio tirando resíduos sólidos. Então, esse trabalho tem um grande fator social, que é você bota a pessoa daquela comunidade retirando resíduo sólido, e com isso essa própria pessoa tende a conscientizar, né, as pessoas ali do entorno. Então, esse é o projeto que hoje acontece em 33 rios da cidade. Obviamente, o sonho é chegar aos 267, mas exige dinheiro público. Outro programa que eu acho muito lindo e pouca gente sabe é a questão do reflorestamento. Hoje a gente tem 61 pontos da cidade com um projeto chamado Mutirão Reflorestamento, que ele também é feito pelas associações de moradores das comunidades, onde as pessoas vão plantando em torno da comunidade. Então isso é muito importante nisso que você falou, na questão da cabeceira do rio,
na questão de você ocupar a área para evitar a ocupação irregular e você conscientizar os próprios moradores das comunidades da importância de você ter, né, uma vegetação nativa, até para evitar deslizamento e a gente não precisar fazer grandes obras públicas. Tem um programa das hortas comunitárias, onde as próprias pessoas também da comunidade as produzem, e aí esse talvez seja o programa que eu acho mais especial, porque ele é um programa que tem início, meio e fim. Então a prefeitura entra, aporta, cria a horta, estabelece, né, os hortelãos, treina e depois de 3, 4 anos ela sai daquele projeto e a horta segue e ganha independência financeira e a gente vai para outro local. Esse projeto da horta acontece não só nas comunidades como em escolas, então depois, tendo espaço, fica já aí meu convite para ir lá na secretaria. E eu acho que falta muito da secretaria, e fazendo uma crítica, eu estou 1 mês e meio, mas todo mundo acha que isso é padrão, é a gente divulgar, né? E aí a Multirio, nesse sentido, com esse programa, eu acho que a gente precisa divulgar as ações até para as pessoas que já fazem um trabalho como esse. A gente não precisa inventar a roda. A gente já pode pegar o projeto que a professora faz e potencializar. Eu acho que esse é o papel que eu penso para a Secretaria de Meio Ambiente. A gente está aqui indo para os minutos finais. Eu queria que depois o pessoal da produção me passasse certinho quantos minutinhos faltam, só para eu me localizar. Professora Yasmin, como você trabalha os temas nas suas aulas? Acho que a gente já falou um pouquinho. Mariana Peluso, professora Yasmin, que trabalha bonito com os alunos, a educação pública viva. Obrigada. Né? Eu tenho uma coisa que eu queria chamar a atenção, é que muito a gente trabalha ainda no mundo inteiro pensando, por exemplo, em soluções para a água doce, para esse ecossistema de água doce que a gente tem, que é dessalinizar a água do mar. E a gente está no Rio de Janeiro, né, uma cidade litorânea, mas isso ainda é inviável. Então, qual é a solução para que a gente tenha esse sistema de água doce realmente um sistema saudável? Na opinião de vocês. Eu particularmente acho que o nome já diz, é básico. Tem que começar, já tinha que ter começado pelo saneamento. Porque envolve justamente toda essa questão da água, que é o resíduo, choveu, para onde a água vai, para onde ela vai escoar, preservação da mata ciliar, o esgotamento sanitário, que está diretamente envolvido com a poluição desse recurso hídrico, habitação, né, planejamento urbano, que aí o que a gente vê, o planejamento ele não pode ser para uma gestão de 4 anos, o planejamento é para 10, 20 anos. É para a cidade. É para a cidade, exatamente. E eu, como professora ali, eu faço um trabalho de formiguinha e vou tentando plantar ali a sementinha, né, que eles multipliquem, que eu acho que o papel mais importante da gente ali é fazer deles multiplicadores. Então, acho que a minha resposta é o saneamento, eu acho que ele é o básico. Ela está falando uma coisa que é importante. Hoje a gente vive uma juventude, de uma maneira geral, planetária, voltada para a sustentabilidade e para o meio ambiente, não é não, Marcelo? Com certeza. Eu acredito em tudo. Na verdade, a questão da educação ambiental, eu acho que é o pilar. O segundo é o saneamento. E aí, quando eu falo em saneamento, eu acho que falta, né, e a prefeitura tem um projeto em relação à P4, que é da Barra, Recreio, que é uma parceria público-privada. Eu acho que a gente tem que ter mais velocidade na questão do saneamento, as coisas estão indo muito devagar. Tem a questão das comunidades serem atendidas pela Rio Águas, isso foi lá atrás, virou responsabilidade da Rio Águas, mas o recurso, como no Brasil, que para mim é o maior erro de todos, ele vem do governo federal para depois o governo estadual para chegar no município. E geralmente o maior contato que a pessoa tem é com a prefeitura. É com o administrador regional, é com o subprefeito, tá perto, né? É com o posto de saúde, com a clínica da família, é com a escola pública municipal, é onde começa a vida do cidadão e é onde ele procura no problema. Então, eu não acredito que o modelo, por exemplo, de saneamento estadual seja talvez a solução. Eu acho que a gente precisa ter mais verba para os municípios e os municípios começarem a tratar diretamente que quando o cidadão, quando a água, você tem um problema de enchente, quando você tem algum tipo de problema na escola, geralmente as pessoas procuram um município. Né? As pessoas não imaginam que lá em Brasília você tem liberação de recursos. Então, acho que esse é um problema também. Parece muito burocrático, é uma coisa muito, muito teórica, mas, de certa forma, o que eu defendo é quem tem que ter mais dinheiro é a Prefeitura do Rio, a Prefeitura de Niterói, a Prefeitura de Caxias, que são essas pessoas que estão ali na ponta e que podem, de fato, fazer alguma coisa de maneira rápida.
Então, acho que também é um problema, tem desde da educação até um problema político, né, de esfera que o Brasil vive, que as pessoas não entendem. Qual a diferença entre vereador, deputado federal, deputado estadual, se o vereador pode interferir na prefeitura. Então, acho que isso pode acabar se a gente começar a valorizar mais o município do Rio de Janeiro, o município de Caxias, o município de Petrópolis, todos os municípios que é onde você procura a sua prefeitura, que é onde você, na verdade, de fato, a gente mora, pode cobrar, que é onde a gente mora. Ok. Eu queria agradecer, por favor, a sua participação, Marcelo, no nosso programa, a sua também, Yasmin. Acho que essa conversa de hoje, a gente foi um pouquinho além da questão do Rio, para a gente entender mesmo como é que a coisa funciona e que tal você levar essa discussão para a sua escola, para a sua casa, para o seu condomínio, enfim, para a gente ampliar aí as possibilidades de soluções e da nossa participação. A você que acompanha o Hashtag Educa, muito obrigada. E você já sabe, tem mais conteúdo sobre esse assunto nas nossas postagens e no portal da Multirio. E eu aguardo você no próximo hashtag, viu? Até lá. Tchau.